Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Ismael. Dessa vez, substituindo o da segunda passada, que foi interrompido por problemas técnicos, nós retornamos com o José Ribamar Mitoso, que é escritor, dramaturgo, poeta, professor da Universidade Federal do Amazonas, aposentado, doutor em artes, movimentos culturais e políticas culturais no Brasil entre os séculos 16 e 20. Ele teve um encontro inusitado no centro de Manaus e aceitou o meu convite para compartilhar com vocês essa experiência. Por que é importante compartilhar experiências inusitadas? Eu costumo dizer que somente conhecendo essas experiências, as diversas que ocorrem, é que nós vamos poder traçar um panorama do que de fato acontece. Eu cito, inclusive, a médica de Belém do Pará, que, quando ela estava transferida, recém-formada, e foi para a Ilha Colares, ela recebeu uma paciente dizendo que havia sido atingida por uma luz e que esta luz deixou uma marca no seu seio e ela perdeu a energia dela. A primeira coisa que a médica fez foi dizer histeria, diagnosticou histeria. Chegou uma segunda paciente reclamando da mesma coisa. Uma fisgada, uma luz no céu, lançou um raio no seio, na direção do seio. Ela perdeu energia, ficou fraca e estava lá. O diagnóstico, como estava completamente fora da medicina, nunca ninguém havia falado isso na faculdade, que uma luz do céu poderia atingir, ela colocou lá o diagnóstico histeria. Terceiro histeria, quarto histeria, e começou a chegar homens com o mesmo sintoma, em menor quantidade. Quando chegou um momento, ela falou, pera, algo está acontecendo que a medicina não explica e nós vamos ter que investigar. Com a ufologia é a mesma coisa. Nós estudamos relatos inusitados e fazemos uma comparação destes acontecimentos nas várias partes do Brasil e do mundo. E nós encontramos semelhanças, e é aí que a ufologia se aprofunda e verifica que são fatos, só que são fatos desconhecidos da maioria da população. Então, isso que o nosso poeta, escritor, professor vai falar são relatos que já foram feitos em outros lugares e que vale a pena escutar. E tem mais, ele transformou em novela. Ele vai contar o que ele mexeu um pouquinho para colocar na novela, para torná-la ele fez baseado nessa novela, mas ele vai contar tudo aqui. Eu só estou explanando porque questionam muito como é que a ufologia trabalha. Então, é através do método estudo de caso. Meu querido, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você. Novamente, desta vez com a câmera ótima, com o celular ótimo, tudo testado e aprovado. Abra seu coração, fale para o nosso público o que você vivenciou e que teve a coragem, né? Vamos dizer assim, a ideia de transformar em novela, que brevemente vai ser lançada novamente, né? Por favor, o microfone é seu. Boa noite. Quero minha gratidão a você, o Maia, Ismael, pela gentileza do convite e
pela possibilidade de discutir a minha literatura de ficção no seu programa. Laurinha Goncourt, antes de escrever Laurinha Goncourt, eu tinha escrito uma novela chamada Tropical Úmida, Guerra Fria na Amazônia Brasileira, que é sobre um sistema, eram os bastidores amorosos e sexuais da espionagem internacional na Amazônia. Como é que ela se instalou nos anos 60 e como é que ela entrou pela globalização. E até hoje nós temos nossas vidas bisbilhotadas internacionalmente por agências de espionagem. E é uma novela, essa novela ela trata de uma viagem do navio Rosa da Fonseca em 1966 de Manaus para Belém. É uma viagem que houve planejamento da implantação da Zona Franca. E quais foram os bastidores disso? E como que em plenos anos 2000 a espionagem ainda estava viva, né? E uma espiã internacional na Amazônia, como é que ela usava a sedução para espionar empresários brasileiros e espionar militantes de movimentos sociais, intelectuais, artistas que eram considerados perigosos para o sistema internacional de controle da Amazônia. Então, eu tinha escrito essa novela. Algum tempo depois, e aí quem está falando ainda é o escritor José Ribamar Mitoso, não é o narrador do conto, que é um escritor chamado Juricaba Silva, né? Eu estava com um amigo meu, poeta, numa noite, falecido poeta Marcos Gomes, passando em frente ao Colégio Estadual, Pedro II, na 7 de setembro, e vimos uma mulher estranha para o perfil, o biotipo amazônico, do homem e da mulher amazônica. Uma mulher com 2 metros de altura, ruiva, muito alta, forte, musculosa. E, enfim, nas circunstâncias, nós fomos abordados por ela e ela se identificou como Laurinha Goncourt, né? E disse que estava fazendo programa em Manaus porque ela havia sido abduzida há 80 anos, passou 80 anos, e aí depois ela falou do tempo relativo, da relatividade temporal, do ano-luz, e que ela foi deixada na Bolívia, pegou a estrada, quer dizer, veio pela estrada dos Andes, né, da Bolívia, chegou até a Venezuela, entrou em Boa Vista e recebeu a notícia de que a família dela tinha saído do Brasil, ela era natural de Foz do Iguaçu, russo descendente, e a mãe dela estava morando em Nova York. E ela não tinha contato da mãe, então ela precisava chegar em Nova York para ver como ela ia fazer para encontrar a mãe. E para isso ela resolveu se prostituir em Boa Vista, mas viu que não havia mercado para isso, né? E foi para Manaus, que é uma cidade dolarizada. E aí ela perguntou se eu e meu amigo queríamos fazer programa sexual. Eu falei, olha, não, mas eu te pago para eu te entrevistar. Você topa? Ela falou, não, topo, mas vai pagar o preço de 2 programas. Eu falei, não tem problema. E aí nós sentamos na Praça Eliodoro Balbi, frente ao Colégio Estadual, ali próximo onde é a República do Pina, e eu a entrevistei. E ela disse que era russo descendente, natural de Foz do Iguaçu, no Brasil, no Paraná. Com 18 anos foi estudar na Universidade Patrício Lumumba, em Moscou, para estrangeiros. E lá ela entrou, como ela tinha dupla nacionalidade, ela entrou para o exército da antiga União Soviética, nos anos 60 e 70, e foi formada em guerra química, especializada em detectar guerra química contra a União Soviética. Não sei se a União Soviética praticava guerra química, mas sofreu muitos atentados, era a época da Guerra Fria. E aí ela narrou que nos anos 50 o governo americano autorizou vários extraterrestres
quer dizer, extraterrestres, especialmente de Alpha Centauri, que é a estrela mais perto do Sol, um sistema planetário semelhante ao Sol, e que essas pessoas de Alpha Centauri, de vários tipos de humanoides, né? Não são aliens, quer dizer, não são lagartos ou outro tipo, ou seres, ou são seres sem materialidade, que não são feitos de carbono e hidrogênio, seres que têm consciência, mas são etéreos, né? Mas são seres feitos de carbono e de hidrogênio, quer dizer, seres materializados, e havia um acordo com o governo americano por repasse de tecnologia reversa para a presença deles na Terra, para alguns minerais que eles precisavam, né? E fizeram um acordo com os Estados Unidos, e entre esse acordo estava a possibilidade de fazer tipo híbridos, humanoides da Terra e humanoides extraterrestres. Para isso eles precisavam fazer exames e genéticos, enfim, e precisavam levar para a sua realidade humanos da Terra, humanoides, né? Esse perfil do Homo sapiens sapiens. E o governo americano autorizou eles a abduzirem pessoas inimigos, que na época era o chamado Bloco Socialista, Bloco Comunista, que era o Bloco da União Soviética, e eles fizeram, e segundo ela foi uma das escolhidas, porque ela entendia de guerra química, e era muito forte, e ela foi abduzida, foi levada para um planeta da estrela Alpha Centauri, né, está mais perto do Sol. Segundo ela passou uns 70 anos, 80 anos, 80 a 90 anos fora da Terra. Quando ela saiu da Terra, ela tinha uns 45, deveria ter uns 120, 130 anos, mas ela permaneceu com a mesma estrutura, porque não contou a passagem do tempo, e tem toda uma explicação física e bioquímica para isso, inclusive de tecnologias que retardam e até mesmo travam o envelhecimento celular, né? Inclusive, ela disse que nós somos a única espécie de hominídeos que ainda morremos, que ainda comemos, que ainda bebemos água, né? Que ainda envelhecemos, né? Quer dizer, não, que nenhuma outra espécie de humanoides, pelo menos que ela teve acesso, que ela conheceu, porque ela passou um tempo no outro planeta, né? E ela conheceu ninguém mais, nenhuma outra espécie de hominídeos ainda bebiam, ainda tomavam água, comiam, envelheciam, faleciam, enfim. E nós somos, de fato, a mais atrasada das civilizações. Ainda sentimos dor, né? O negócio para ela, em outro planeta, é um negócio absurdo sentir dor, né? Como é que você sente dor, dor de dente, dor de cabeça? O planeta, segundo ela olhando de lá, ela viu que a Terra era o planeta do sofrimento, né? Era o planeta do atraso, e, na contradição, era o planeta, segundo a espécie de hominídeos extraterrestres que abduziram, a Terra era o planeta mais bonito de todo o universo. E que, além de alguns minerais que eles precisavam da Terra, que é a Terra rica em minerais, a maioria dos extraterrestres que vêm para a Terra vem fazer turismo, cara. Porque Olha não tem aí, nenhum outro... nós temos um colega que ele conhece essa turma que faz turismo aqui na 3D. E eles falam: vocês não vão passear numa fazenda para ter uma outra experiência? A gente vem para cá ver vocês passear. E olha aí, tá vendo como é interessante? E tem até uma música do Beto Guedes, né, que ele fala: Terra, tu que és mais lindo dos planetas, estão te maltratando por dinheiro, porque a nossa Estão nave, nossa loucos irmã, para acabar, né, José Ribamar? e Estão é o doidos para planeta tacar mais uma lindo bomba. é o planeta mais lindo do universo, cara.
entende? Quer dizer, dito por extraterrestre. Não tem nenhum planeta igual ao nosso. Cara, a quer que eu fale para beleza... você? Pois não. Isso não foi ela. Você não é ufólogo, então você não sabe. Mas eu digo para você, para te dar uma segurança, várias pessoas que conversam com extraterrestres ouvem a mesma coisa deles. Olha, eu não sabia disso. É, Eu sou só um escritor, né? Pois é. Né? Assim, eu não domino o tema. E acho que na outra entrevista eu Continue, disse por isso. favor. Eu não domino o tema, Desculpa a entende? interrupção, mas é porque Não, eu acho não, não. muito importante, até para você ver que tudo que ela falou não é um absurdo para nós, porque nós já Entendi. escutamos em vários relatos. E São pesquisadores, né? na introdução, eu falei da médica de Colares. Belém, Colares. Simplesmente, não, Colares, né? Ela saiu de Belém para estagiar em Colares e se deparou com a Operação Prato, que até o Exército, o governo brasileiro, mandou pessoas e depois o comandante desta operação abriu que realmente estava acontecendo lá. Era mesmo a visita de seres extraterrestres, a ação de seres extraterrestres, mas que os primeiros diagnósticos dela colocava algo conhecido, histeria. E depois ela viu que não era. Ela viu que era algo real e foi comprovado depois. Então, para você ver como é importante esses relatos. Nada do que ela falou para você é novidade para a gente. Eu, inclusive, deveria ter dito nessa entrevista, no início, o que eu disse na outra. Quer dizer, eu não sou pesquisador de ufologia, eu não sou conhecedor do tema, eu não me interessava, também não me interesso pelo tema, quer dizer, eu sou apenas um espectador do tema, porque a minha prioridade na vida são outras, mas assim, estou sempre ligado, estou sempre com pessoas que pesquisam, como você, são cientistas, né? Quer dizer, são cientistas, isso é uma ciência, cara, Procuramos fazer ciência, né? né, para não ficar muito solto. Tem uma metodologia, tem uma Isso. epistemologia, entendeu? Quer dizer, tem todo um procedimento dentro da ciência terráquea, né? Quer dizer, todo um Eu procedimento de estudei indução. ciências sociais. E nas ciências sociais, o método é o estudo de caso. Você vai, disseca aquela situação e depois compara, né, com outra. Você se aprofunda na pesquisa de cada caso. Então, é estudo de caso. Mas aí, para universalizar uma teoria, é preciso que vários casos tenham tendências semelhantes para que Mas é isso que nós temos. A partir daí você faz a indução, quer dizer, sobe do fato para a teoria, né? É isso que Elabora, nós fazemos. né? Então, eu acho que tem toda uma epistemologia por trás. Então, eu não sou especialista, não sou estudioso, não sou pesquisador, não sou interessado no tema, isso é uma coisa que é importante eu dizer. E eu, como escritor, enfim, primeiro o cidadão escritor. O cidadão escritor José Ribamar Mitoso, ainda estou narrando como é que ele encontrou e o que ela me contou quando eu paguei 2 programas sexuais, na verdade, né? Eu estava substituindo os programas pela entrevista. Que legal, isso é fantástico. Aí ela Adoro. disse outras coisas. O escritor, ele tem prazer em ler e escrever. Eu sei o que é isso. Não, o Mário de Andrade, ele dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia, pô, tem escola de dança para formar bailarinos e coreógrafos, tem escola de cinema para formar cineastas, atores, etc. Tem escola de teatro para formar diretores, atores, cenógrafos, né? Sonoplastas, enfim. E tem escola de circo para formar vários tipos de artistas daquele. Tem escola de música, mas não tem escola para formar escritor. Curso de letras é para formar professores, é outra coisa.
e teóricos também, que na maioria das vezes ficam atrapalhando o trabalho do escritor, com gramaticismo, com teoricismo, enfim, e com Verdade. retalhando o que eles não conhecem. Querem Agora, embalar, né? é a vida, o Mário de Andrade dizia, é a vida que escolhe certas pessoas, colocam certas pessoas em certas circunstâncias, em certas situações não escolhidas, únicas, e que aquela pessoa tem duas alternativas: não escrever e não registrar um tempo, não registrar um acontecimento, ou escrever e registrar um tempo que ninguém registrou porque ninguém viveu. É uma coisa que o Goethe fala, quer dizer, as suas experiências pessoais, ninguém pode imitá-las, porque ninguém viveu. Você pode ser plagiado por inúmeras situações, mas aquilo que você narra a partir do que você viveu, é impossível alguém te plagiar, porque ninguém sabe dos detalhes. Como é que estava a luz na Praça Eleodoro Balbo, se tinha pessoas, se não tinham, qual era a roupa da Laurinha, qual era a minha roupa. Enfim, Agora, então, continua, Mário de porque eu Andrade tenho diz isso. certeza que o público tá doido para conhecer a história Opa, dela. Eu já conheço, mas o voltamos, público tá voltamos. louco. Eu Oi, perdi o voltamos, som, voltamos. perdi Tudo a bem? tua Está imagem me ouvindo bem? congelou. Agora sim, a tua imagem Caiu foi a congelou sua e eu já tô ligação com. aí. Eu estou aqui de boa. Pronto, voltou. Voltou, voltou. Voltou. Pode falar. Passei a ouvir bem. Tá me escutando? Será que ele perdeu contato com a gente? Você está me escutando? Não, ele não está escutando. E eu estou vendo. Ai, caiu. Ele vai entrar em contato comigo por WhatsApp. Eu tenho que cortar essa parte. Talvez eu coloque no ar e depois eu corte, porque eu fiquei de subir hoje, quarta-feira. Por isso que eu quis gravar. Dá muito problema técnico. Ele está voltando. Olha, eu estava vendo você, agora eu estou vendo voltando. Pronto. Não estou te ouvindo. Espera, deixa eu ligar teu som. Ativa o som. Não estou escutando. Você, Agora dá. ativa o teu som. Está me ouvindo? Agora. Agora estou Ativei. ouvindo. Dá É bom que dá para depois eu editar, corto né? essa parte. Dá para editar. Tá, Então, ótimo. Então, eu te interrompi na melhor parte Mário que de você estava Andrade, falando dela. eu estava falando Pode do falar. Mário de Andrade, aí vou voltar para a Laurinha, tá? Tá. Então, vamos lá, eu vou facilitar a tua edição. Então, vamos lá. Mário de Andrade dizia isso, então, né? Que o trabalho do escritor ele não pode ser formado em universidades, em escolas, né? Porque é a vida que coloca certas pessoas em certas circunstâncias, certas situações únicas, e que essas situações únicas fazem com que aquela pessoa tenha um material humano, que ela tem duas opções: ou não escrever e deixar um tempo sem memória, cortar uma parte da memória de um tempo, ou escrever e fazer uma obra ficcional, poética, dramatúrgica, com o significado original, porque a originalidade do fato que a pessoa viveu, ninguém vai poder imitar, porque
só ele quis viver. Então, eu vivi essa situação e ela narrou todos esses episódios para mim, todas essas circunstâncias, falando, inclusive, dos motivos de outras espécies virem para a Terra, e, inclusive, fazer turismo, porque a Terra, de fato, é o mais belo dos planetas, né? Não só dos planetas em torno da estrela do Sol, mas, por exemplo, ela foi para Alfa Centauri, que é a estrela mais perto do Sol, e conheceu o sistema planetário de Alfa Centauri, né? Ela não foi escravizada, mas ela foi dominada, no sentido de, não, você vai conhecer, nós vamos experimentar, vamos fazer experiência, hemogramas, raio-x, e tudo, todo tipo, a laser, com o laser, enfim. E ela disse isso, e falou que nós éramos os mais atrasados dos hominídeos, né? Que nós ainda comíamos, bebíamos, envelhecíamos, falecíamos, e que isso era um absurdo para outras civilizações. Sentíamos dor sentimental e física, e isso é um absurdo em outras civilizações humanoides não terrestres. Bom, depois que ela contou esse episódio, essa história toda, ela disse: eu vou lhe dar um presente. Eu trouxe um mineral do planeta onde eu fiquei mais tempo, eles me levaram para conhecer outros planetas. Eles me levaram para conhecer outros planetas, outros sistemas planetários. E nesse planeta eu trouxe um mineral. E eu vou lhe dar várias pedras de minerais, né? E eu vou lhe dar de presente para vocês e tal, que a gente fique amigo para sempre e tal. Eu disse: não, tudo bem. Ela me leva até o hotel, não sai de carro, o hotel que eu estou é aqui perto. Eu estava, na época, eu ainda dirigia, e aí nós fomos andando, atravessamos a Leovigildo Coelho, subimos a Lima Bacuri, e é um hotel na esquina da Lima Bacuri com Jaquenabu, e nós a vimos entrar no quarto. Dava para ver, era um corredor, ela entrou num quarto para buscar pedra, demorou um tempo, mais de meia hora. E aí eu falei pro porteiro: ó, amigo, ó, entrou uma moça assim e tal. Aqui não tem ninguém hospedado, não. Eu falei: como não? Eu observei ela entrar no quarto. Aí ele disse assim, pegou a chave, bora lá. Aí foi lá, abriu o quarto em que eu havia entrar, e inclusive abriu 4 quartos que estavam vazios assim em torno, e não tinha ninguém. Poeta, meu amigo Marcos Gomes, que Deus o tenha e o guarde, ficou assustadíssimo, disse: pô, me leva para casa agora. Mas, rapaz, te acalma. Não, não tem calma. Essa mulher é uma extraterrestre, lá o que ela é. Ou então ela adquiriu poderes em outros planetas, de transmutação, tem um nome que a física dá agora, né? enfim. Ela adquiriu, e eu não estou afim de conviver com isso. Eu disse: eu também não, mas te acalma, né? Não, vamos. Eu levei o poeta para casa, que na época ele morava na Rua Maués, ali na Cachoeirinha. Fui pela 7 de setembro. E talvez ela não pudesse dar esse material para você, tá? Porque existem leis. E não estaria permitido. Entendi. Entendeu? Mas é importante dizer, aí eu fui para casa, né? E eu lembro que no caminho de casa, eu parei numa boate que tinha no Joaquim Nabuco. Eu estava solteiro, aí parei numa boate que tinha no Joaquim Nabuco. E, enfim, aí depois fui para casa, depois da boate, para casa e tal. Aí, essa é a história. Quer dizer, é o fato que o escritor, cidadão, José Ribamar Mitoso viveu. Aí, o escritor tem o dever de sair do naturalismo, quer dizer, tentar reproduzir como foi, que Platão, lá na República, no capítulo 10 da República, dizia, perguntando para o artista plástico. O artista plástico pinta a essência da realidade ou a aparência do que seus olhos veem? Então, a aparência é o naturalismo, é uma fotografia. Né? Quer dizer, agora, você tem que romper com esse naturalismo e construir uma arte, seja ela surreal, hiperreal ou realista. Né?
E no caso, eu optei pelo realismo, porque esse conteúdo estava me dando uma forma e um estilo, né? Uma novela dessa, uma ficção dessa, não podia ser narrada simplesmente pelo realismo crítico, né? Que é quase como uma narrativa de... Não é reportagem, mas é um tipo de realismo que não tem fantasia. Então, eu tinha que optar pelo realismo mágico, que o realismo mágico é um tipo de estilo latino-americano inventado em 1949, 48, por um venezuelano chamado Arturo Uslar Pietri, num livro de contos chamado Homem e Suas Sombras, que depois o Gabriel Garcia Marques se apropriou desse estilo e terminou ganhando prêmio Nobel, ganhando dinheiro, não sei o quê. É sempre assim, alguém inventa para outro ganhar dinheiro. Nada contra o Gabriel Garcia Marques, não. Estou só dizendo que é preciso homenagear quem inventou esse estilo, né? Independente de ter ficado famoso, de ter ganho dinheiro, celebridade. Não, ele é um inventor, é um venezuelano que eu admiro muito. E em 1949, um ano depois, ele conheceu um cubano chamado Alejo Carpentier, né? Escreveu um romance dizendo: olha, eu vou me diferenciar do teu realismo mágico, eu vou criar o real maravilhoso. E escreveu um romance Assim Como na Terra. E qual é a diferença? É que o realismo mágico, os fatos sobrenaturais narrados, eles são tidos como parte da realidade, presente na realidade, e não algo estranho. E quanto que no Real Maravilhoso, do Alejo Carpentier, os fatos mágicos, míticos, sobrenaturais que entram na ficção, eles são tidos como estranhos. A diferença está na estranheza, fazer parte da realidade ou não. Então, eu optei pelo realismo mágico, no sentido de que a abdução é algo, embora aparentemente não real, é algo real. Então, isso é próprio do realismo mágico. Enquanto que no Real Maravilhoso, né, quer dizer, no romance, por exemplo, do Alejo Carpentier, de 1949, ele narra uma insurreição no Haiti contra a presença francesa, né? E nessa insurreição os líderes são quetos, são negros escravizados quetos, né? Do grupo queto, que veio da Costa da Mina, na África, e a religião é o voodoo, né? Então, quando eles estavam tocando fogo nos líderes, eles tocavam fogo, eles aprisionavam os líderes da rebelião escravocrata afrodescendente no Haiti. Quando estavam tocando fogo, eles viravam uma onça. Porra. Né? Na religião queto, eles tinham essa capacidade, eles eram sacerdotes. Mas no romance, a capacidade de alguém estar sendo queimado por ser um líder político e virar uma onça, por exemplo, é algo que não pertence ao real. Enquanto que no realismo mágico, dos contos do escritor venezuelano Arturo Uslar Pietri, as sombras que acompanhavam, cada conto quem narrava era a sombra dele. A sombra era parte do real. Só que a sombra adquiria características que não eram dele. A sombra ficava mais alta, ficava mais gorda, entende? Mas era parte do real. Então, essa é uma diferença sutil, mas que, do ponto de vista da estética literária, é muito importante para quem vai narrar e para quem... É preciso que quem leia tenha um pouquinho de formação literária, que não é o caso do povo brasileiro. O povo brasileiro lê literatura como jornal, entendeu? O cara quer saber se o que está ali naquele texto interessa a ele. Aliás, vamos ser mais sinceros, o povo brasileiro não lê. Né? Não lê, isso é cascata. Entendeu? Eu sou mais lido fora do Brasil do que no Brasil. Então é importante a pessoa compreender, né? O leitor saber... É triste, saber, mas é verdade. O ensino médio, os professores de literatura do ensino médio, ensinar isso, né?
Aí o cara vai assinar um romance do Jorge Amado, Capitães da Areia, Suor, Cacau, olha, tudo fala da Bahia. Não, cara. Em qual estilo? O que é o realismo proletário da primeira fase do Jorge Amado? O que é o realismo crítico da segunda? O que é o realismo revolucionário da terceira, de São Jorge dos Ilhéus, Seara Vermelha e Subterrânea da Liberdade? Qual é a característica do quarto estilo, do quarto momento que ele começa em 58, com as mulheres dele, Gabriela Cabo Canela, Dona Força dos Maridos, Teresa Batista Cansada de Guerra, Tieta, quer dizer, quais são os estilos? Porque o povo brasileiro não sabe ler literatura. O povo brasileiro lê literatura como se fosse notícia de jornal. Ele quer descobrir algo que faça bom ou mal para a vida dele. E não é isso, entendeu? Então, eu optei, no caso, pelo realismo mágico, por essa característica. Eu achava que a abdução não deveria ser narrado como algo sobrenatural, que não possível de acontecer. Então, eu optei pelo realismo mágico. Então, é importante fazer essa explicação. Bacana. Literária, porque senão vira jornalismo, vira pesquisa científica, e não é. É uma novela. As pessoas têm que compreender a trama. Como é que um escritor tem contato com uma realidade dessa? E aí na novela, falando da novela agora, da ficção, como é que o fato foi transformado em ficção? Na ficção, o Ajuricaba Silva namora com a abduzida, faz programa sexual com a abduzida, e na ficção, o Ajuricaba Silva saiu de casa atrás da amante dele. Ele estava solitário, ele namorava com uma moça que era casada, uma empresária paraense, e ele estava dependente emocionalmente e também sexualmente dela, e sabia que ela era uma mulher libertária, livre, dona da sua vida, dona do seu corpo, e sabia que ela podia estar com outra pessoa. Então ele saiu de casa atrás dela. E encontra a Laurinha Goncourt. Faz um programa com a Laurinha Goncourt, vai no hotel com a Laurinha Goncourt some dentro do hotel, não entrega essa pedra, esse mineral, né, que segundo ela era a base do antrax, do Detefon na Terra. E aí ele sai do hotel, está indo em direção à sua casa, entra numa boate gay, e na época eu fiz uma referência à primeira boate gay de Manaus, mas foi completamente fora do tempo. Essa boate gay, a primeira boate gay de Manaus, que era ali na Silva Ramos, com a Joaquim Nabuco, antigo Cine Popular, eu esqueço o nome. Ela já nem existia, mas aí você vai misturando fatos, entendeu? E aí entra numa boate gay e ele vai ao banheiro, ele está louco para ir ao banheiro, né? E aí ele entra, a primeira coisa que ele vê aberto na madrugada é uma boate, ele para e entra na boate para ir no banheiro, ele estava, né, necessitado. Quando ele está a caminho do banheiro, ele encontra a amante dele, que ele estava atrás dela. E ela estava namorando com um rapaz e com uma outra moça. Coisa absolutamente normal na vida humana. Né? Não tem nada de anormal, de imoral, de sexualmente pervertido. Não, eles estavam namorando os três. Aí ele, o Ajuricaba Silva, como é um escritor e jornalista, o narrador da história, né? Ele, muito educado, ele vai ao banheiro, sai, fica longe, esperando aquela cena amorosa terminar. Quando a cena amorosa termina, ele se aproxima da amante e diz assim: olha, eu preciso conversar contigo. Vamos conversar lá fora. Aí ela sai com ele para conversar fora da boate, porque tem barulho de som e tal. E aí ele se declara apaixonado por ela, que tal, e que para ela não sumir da vida dele, aquele negócio todo. E aí ela diz assim: olha, ele diz assim: bom, dorme lá em casa e tal, né? Ninguém precisa fazer sexo, mas dorme lá para né, a gente se reencontrar e tal. Ela falou: não, eu quero fazer sexo, tem mais uma coisa, eu só vou dormir no seu apartamento se a minha amiga for. Porque eu a conheci agora na boate e eu não quero perdê-la, não. Isso foi na ficção, novela. Na ficção. Eu estou fazendo a diferença. Tu deu uma pimentada, né? Claro, mas esse é o trabalho do escritor. Eu não posso ser um naturalista, contar como aconteceu. Senão é jornalismo, cara, entendeu? Você tem que... Né? Esse é o trabalho do escritor, ficcionar.
Isso é uma coisa chamada imaginação literária, né? Tá bom. Aí. E aí eu coloquei o problema que nos anos 80 estava ocorrendo em Manaus, né? Manaus é uma cidade dos anos 80, uma cidade pervertida sexualmente, né? E é verdade, libertária, né? Onde as pessoas, os homens tinham 3 namoradas, as mulheres tinham 3 namorados. Manaus foi uma Ipanema dos anos 60 e 70, foi o posto 9, o posto 8 de Ipanema. Manaus foi a vanguarda sexual brasileira dos anos 80, entendeu? Onde ninguém era dono de ninguém. Sabia, não. Quem se achava dono de alguém estava perdido, porque ia sofrer por um amor monogâmico que já não existia naquela cidade. Quer dizer, não existia, existia. Não existia enquanto tendência, né? Quer dizer, enquanto comportamento dominante. Claro que existia e vai existir sempre, né? Mas múltiplos comportamentos. Mas então, aí o Juricaba Silva diz assim: tudo bem, vai chamar sua Você amiga. sabe o que inspirou isso? Sei, mas deixa eu concluir aqui a narrativa. Eu vou lhe Isso. dizer, volta para essa. Depois a Aí gente o volta. Juricaba Silva, na novela, diz: tudo bem, vai chamar sua amiga, que eu fiz um jantar lá na minha casa, nós jantamos os 3. Ah, ótimo. Aí ela vai chamar a amiga dela para o Juricaba. Quando adivinha quem era a amiga dela? Laurinha Goncourt. Aí o Juricaba Silva pira, né, cara? A mulher que tinha sumido no hotel, evaporado no ar, reaparece na boate, namorando com a namorada dele. Porra, aí ele pira, né? Mas eles vão para o apartamento dele. Chegando no apartamento, onde eles sentam, né? Eles dizem: não quero jantar, não. A gente quer namorar. Se você quiser namorar conosco, você é convidado. Mas se você não quiser, vai dormir no outro quarto. Aí a Laurinha Goncourt vira para ele e fala assim: eu posso fazer uma pergunta? Ele diz: claro, claro, claro. Não tinha nada na antiga União Soviética que você gostava? Aí a Juricaba Silva diz para ele: olha, esse modelo de socialismo acabou. Não funcionou. Tem que ser inventado outro, né? A China está inventando outro, Cuba tem outro. Aquele modelo soviético, o Vietnã está inventando outro, Laos está inventando outro, Camboja está inventando outro socialismo, Moçambique, Angola, mas aquele não funcionou. Aquele padrão, partido único, centralismo pseudamente democrático, aquilo não funcionou, né? E aí ela diz assim: mas o que é que você gostava? Eu falei: a única coisa que eu gostei, o Juricaba Silva falando, a única coisa que eu gostei foi do discurso do Nikita Khrushchev, em 1958, quando ele assumiu a presidência do partido da União Soviética no lugar do Stalin, e que ele disse que naquele momento estava acabada a censura sobre a imaginação artística, e que o sexo e o riso poderiam voltar para a literatura. A literatura poderia deixar de ser menos sisuda e menos puritana, hipócrita. Aí ela diz assim: só isso? E aí o Juricaba diz: somente isso. E aí ela pergunta assim: você vai escrever sobre o que nós estamos vivendo nesta noite? Aí o Juricaba diz: se eu for escrever, vão dizer que eu sou maluco. Então é melhor eu não escrever. Mas se escrever, tenha certeza que eu vou escrever através do realismo mágico, para não parecer maluco. Eu vou colocar muito riso e vou colocar muito sexo, em homenagem a ter conhecido você. Esse é o final, entendeu? Aí ela diz assim: apague a luz. Aí ele apaga a luz e eles namoram, evidentemente. Então é essa novela em cima do fato, é a ficção em cima do fato. As pessoas que leram, eu sempre apresento minha obra para meus amigos antes. Já foi publicado, vai ser lançado, né? Quer dizer, esse livro que foi lançado pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério das Relações Exteriores. Fale sobre esse lançamento fantástico aí para o mundo todo, né? Conta pra gente. Recente, né?
Laurinha Goncourt faz parte do livro Noturno Manauara. Noturno Manauara são 20 contos e 2 novelas. Chama Noturno Manauara, Contos Amazônicos na Desglobalização. São contos que aconteceram à noite, por isso noturno. Tudo aconteceu à noite. Inclusive, a pergunta que está por trás do livro é a seguinte: enquanto a cobiça internacional globalizada privatizava a água, o oxigênio, a fotossíntese, os minérios e a cultura amazônica, o que acontecia à noite em Manaus? Quer dizer, o que acontecia à noite em Manaus no sentido de que o que era tramado pela cultura tradicional, ancestral e popular como resistência aos padrões da cultura globalizada. O que do choque cultural, o novo padrão de comida fast food, as comidas desses restaurantes inundaram Manaus, né, e mudaram o cardápio, peixe, menos peixe. Manaus tinha mais churrascaria, mais pizzaria do que peixaria, quer dizer, o padrão de roupa, o lazer hídrico florestal, né? Nós nos divertíamos na floresta, no Igarapé, no Esquitai, e depois fomos nos divertir no shopping comendo hambúrguer. Quer dizer, como é que foi esse choque e como é que houve uma resistência a esse padrão? Então, o livro de contos é um livro de contos satíricos, realistas, alguns realistas críticos, outros realistas mágicos, outros realistas fantásticos, outros contos realistas míticos, cada estilo adequado às situações narradas. Esse livro, ele me deu um grande prazer na vida, esse livro. A maioria dos meus livros foram livros infelizes. Infelizes no sentido de que necessários, mas que não tiveram o reconhecimento, não o reconhecimento midiático, mas assim, como o meu teatro circulou o país, circulou alguns países e tal, mas esse livro, Noturno Manauara, eu tive outros livros felizes, mas esse livro teve uma felicidade especial. O lançamento internacional desse livro, que foi promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério dos Povos Indígenas, através da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Museu Villa-Lobos, do Museu Nacional dos Povos Indígenas e do Museu do Povo Puri. Essas instituições, e mais o Instituto Guimarães Rosa, que é o responsável pela política cultural externa do Brasil, né? Esse pool de instituições dos 3 ministérios organizaram a primeira participação artística brasileira no Programa de Integração Cultural dos Países de Língua Portuguesa. Então, eu tive a honra de representar o Brasil artisticamente nesse primeiro diálogo entre a cultura brasileira e a cultura... Eu me inscrevi. A cultura de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste e Portugal. Então, inclusive, o título era um diálogo da cultura panamazônica, artística panamazônica, com essas culturas. Como que essa resistência à cultura da globalização pode ter acontecido em países africanos de língua portuguesa, asiática, né, Macau, Timor-Leste, e o europeu, no caso de Portugal, que não sofreu esse impacto, porque Portugal é parte da cultura dominante da globalização. Eu tive essa honra, e um fato muito engraçado é que foi um evento que o Ministério da Cultura colocou em seu site, né? O Ministério da Cultura geralmente fala das suas ações, e das ações administrativas e tal, mas deu destaque muito especial no seu site e colocou como lead, como subtítulo, né? Primeira participação artística do Brasil no Programa de Integração Cultural dos Países, da Comunidade de Língua Portuguesa. Quer dizer, algumas pessoas... interessante é que, tirando Portugal, todos os outros países fizeram a divulgação do evento.
Quer dizer, em cima da matéria do Ministério da Cultura, que tinha uma entrevista comigo, e tinha o que eu achava do meu livro, essa era a pergunta, o que era o meu livro, que produto era esse artístico, que expressão artística era essa que o Brasil ia apresentar na primeira vez. E tem coisas interessantes, porque eu conversei antes com o embaixador, diretor do Instituto Guimarães Rosa, um homem maravilhoso, Marco Antônio Nakata, que participou da abertura do evento, quer dizer, mostrando que esse evento ia ser algo inaugural na política cultural externa do Brasil, com representantes de todas as instituições da Fundação Guimarães Rosa, mas especialmente a presença da Casa do Rui Barbosa, tanto o diretor, o Alexandre Santini, como a professora Ayola, que coordenava esse programa de integração cultural digital. É bom dizer que a professora Ayola é amazonense. A presença do Museu Nacional dos Povos Indígenas, o Fernando, que representou a Fernanda Cayangangue, a presença do Museu Vila Lobos, com a presença do Luiz Otávio, que é o diretor superintendente do Museu Vila Lobos, quer dizer, uma potência organizativa para representar o Brasil. E um fato curioso é que todos os países, exceto Portugal, divulgaram com muito destaque. E a mídia brasileira mais significativa divulgou com muito destaque, especialmente a mídia do Rio, São Paulo, Brasília e Minas Gerais. Mas o que é curioso é que, como se tratava de uma obra de arte amazônica. Ok, voltou? Depois você edita, né? Tá me ouvindo? Tá perfeito. Tá me ouvindo bem? Pode seguir falando, tô ouvindo bem. Tá, Tô ouvindo bem. Então, como se trata... o fato curioso, depois você edita, né? O fato curioso dessa história é que uma obra de arte amazônica, panamazônica, porque há elementos panamazônicos dentro dos contos, quer dizer, a própria Laurinha Goncourt viaja a todos os países da Panamazônia. E a mídia brasileira, a mídia internacional e a mídia brasileira deram muito destaque. O Ministério da Cultura botou no seu site a representação artística brasileira inaugural dentro de um programa internacional. É o primeiro programa internacional que o Brasil participa, que é todo um ato pioneiro inaugural. Eu fiquei muito honrado. O embaixador Marco Antônio Nakata leu o livro antes, para não oferecer qualquer coisa, né? Ele é um intelectual. A Natália, que é assessora de imprensa da ministra Margarete Menezes, ela teve contato comigo, disse, não, pessoal, olha, para o bem do Brasil, para o bem de vocês, eu acho que nós vamos colocar no site. Quer dizer. Então, houve todo um tratamento muito respeitoso, muito digno, assim, né? E com muita confiança na minha história, no meu currículo, na minha obra. Com certeza. Né? E, porra, já pensou se eu falo besteira? Eu tenho certeza que eu não falei. Para não falar besteira, eu levei escrito. Passei um mês escrevendo. 3 laudos. Aí, a mídia amazônica, exceto do Acre e de Rondônia, mas divulgaram com uma notinha, não deram destaque que os países da África, da Ásia deram. E o mais curioso é que a mídia do Pará, do Amazonas, de Roraima, do Amapá, dos 2 Mato Grosso, do Tocantins, que faz parte da floresta, a parte amazônica do Maranhão, houve um silêncio. Eu acho que o complexo de inferioridade falou mais alto. Sabe? Como? Eu vou ser muito sincero, até falando com meus amigos meus. Se fosse o Chico Buarque ou o Gilberto Gil, estava na primeira página de todos os jornais, entendeu? Que nós na Amazônia temos isso, nós adoramos o que os outros fazem, nós nos achamos incapazes de fazer. Mas eu expliquei aqui. Eles receberam release, tudo. O Ministério da Cultura mandou para toda a mídia nacional. Além de publicar no seu site, a Natália, assessora maravilhosa da ministra Margarete, ela divulgou e me marcou, quer dizer, ela
ela me colocava nos, Entendi. nos e-mails, né? A gente chama, tem outro nome, ela Aham. me com Copiava, cópia, né? ela Com me cópia. copiava. Então, ela divulgou para toda a mídia brasileira de todos os estados, assim como divulgou para a mídia internacional, todos os países, entendeu? Então, assim, eu precisava dizer isso não com mágoa. Eu já não moro em Manaus porque para minha obra a cidade não tem um ambiente intelectual, um ambiente afetivo, um ambiente comunicacional que permita que essa obra flua no planeta, né? Para mim, a cidade que eu amo, que eu nasci, minha família, meus filhos, minha filha, tudo, para mim, a cidade que me deu tanto material civilizatório, conflito, choque civilizatório, a cultura da globalização contra a cultura ancestral milenar da Amazônia, ela se tornou um ambiente, ela se tornou a capital mundial da lacração e a capital mundial Exagera. da epistemologia do fuxico. Eu senti assim que as pessoas não estavam muito afim de curtir obra de arte, estavam afim de fofocar sobre quem fazia arte, entendeu? E do mesmo Não, modo isso é muito triste. Isso é muito né, triste, agora porque é uma cidade que tem um material humano, cultural, civilizatório que nenhuma, poucas cidades no mundo tem, talvez só a cidade do México e Lima no Peru. Como é que 48 povos indígenas falando 30 idiomas, né, do lado de um parque industrial de alta tecnologia. Como é que é esse encontro, cara? Onde é que você vai encontrar isso no Brasil? Salvador? Rio de Janeiro? São Paulo? Só Manaus. Eu peguei e traduzi, eu transformei isso em obra, entendeu? Né, e eu acho que a cidade deveria acordar para isso. Pô, vamos compreender como é que um escritor traduziu isso no teatro, na literatura de ficção. Vamos compreender isso. Ah, porque, olha, o escritor não é padre, o escritor não é pastor evangélico, o escritor não é santo, o escritor não é mocinho. Ai, não tem nada disso. Né? E também não é hipócrita. Né? O escritor que se preza e que tem algo a dizer para a humanidade, ele tem que viver todas as experiências. Não é o médico que vai viver, não é o advogado que vai viver, não é o engenheiro que vai viver, não é o operário que vai viver. Quem vai viver todas as experiências é o escritor. Agora, não é fácil. Né? O poeta Manuel de Barros, lá do Mato Grosso, ele diz um negócio muito lindo. Ele diz, cara, quando eu vejo uma borboleta, eu penso que é uma cor voando. Eu não posso ser um cara normal. Como é que eu vou pensar que é uma cor? Cor não voa. Então, esse modo de refletir a realidade é um modo que tem uma disfunção cerebral. Agora, isso não é doença. Isso é um modo de receber os reflexos da vida, da realidade, e transformar esse Mas reflexo num você reflexo sabe que artístico. muitos escritores, eles são homenageados e reconhecidos depois que eles partem. Muitos. Mas Agora, depende do por que escritor isso, também, né? né? Por que isso? Depende do escritor. Depende. Mas acontece também essas É, situações. eu tenho Agora, certeza que eu agora, sou. não, Diga. diga. Não, é que Eu tenho eu certeza fiquei que eu sou um escritor curiosa. próximo. Eu sou um escritor póstumo. Póstumo no Brasil. Fora do Brasil, não. Mas eu sou um Isso. escritor que vai viver experiências semelhantes, como Shakespeare viveu, como Dante viveu, como Kafka viveu, como Mayakovsky viveu, como Dostoiévski viveu. Eu sou um escritor e quando eu fizer a minha passagem, que vai demorar muito ainda, eu ainda vou viver uns 40 anos, estou com 60, ainda vou viver uns 40. Vai dar de boa, eu acho. E estou brincando. E eu acho que é aquela coisa de você não caber dentro do seu tempo. Eu acho que
eu falo coisas que o meu tempo não Você está fez preparado para ouvir. teatro. O teatro foi bem reconhecido, né, localmente. Muito, muito. 8 prêmios nacionais, né? 4 do Ministério da Olha Cultura, aí. né? De Mas repente, você estava alcunhado como produtor teatral, o dramaturgo, como dramaturgo, dramaturgo, isso. mas apagaram. Chegou um momento em que o nosso teatro, mito ritualístico, e eu disse isso para o Vitale, o Vitale já faleceu e o Alberto era o produtor do grupo, o Vitale era o diretor, dirigiu 4 peças minhas, das minhas 8, 4 foi ele que dirigiu. Mas essas 4 foi o que eu fiz de importante. As outras 4 não era nada de Uhum. original, era esse teatrão europeu dentro do Brasil. Mas eu disse ao Vitale, olha, nós demos visibilidade aos povos indígenas na capital do Amazonas através do teatro. E levamos esse teatro para o Brasil e demos um instrumento artístico para a ressurgência cultural dos povos indígenas. Tanto que nesse livro que a Eliane Potiguara lançou, que eu escrevi junto com ela, né, Assuma Minha Pele Sem Medo, sobre a cultura indígena, ela escreveu 4 capítulos, eu escrevi um sobre o teatro, porque o teatro foi um instrumento da ressurgência a partir dos anos 90. Essa ressurgência que a gente vê hoje dos povos de ter um ministério, essa ressurgência, essa afirmação, o nosso teatro foi parte. Houve um encontro em 2010 ou 2000 em Brasília, um encontro nacional, um encontro dos povos indígenas da América Latina, em que o DVD, na época da peça de teatro, ele foi exibido para todos os povos, foi traduzido, e hoje tem pessoas usando a nossa estética, povos indígenas em Honduras, né? Na Rússia, né? No México, e agora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O caminho da volta, uma outra história do Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro foi o confronto, a fundação da cidade, o confronto entre os povos tupinambás da Confederação dos Tamoios e os franceses e os portugueses, né? Porque os tupinambás eram aliados franceses, foi o repensar da cidade do Rio de Janeiro a partir de uma estética teatral amazônica. E passa batido aí na Amazônia, entendeu? Eu não lamento, entendeu? Eu não lamento, eu só lamento que a Amazônia gosta só da Madonna, entendeu? A Amazônia não tem nada, né? Assim, a Amazônia gosta do que sai na novela da Globo, entendeu? Assim, é um padrão. O carnaval de Manaus é carioca, a dicção da fala manauara é carioca. Hoje a gíria manauara, a gíria é carioca, o modo de vestir é carioca, o Mas modo você de sabe falar é que carioca. a TV, transmitida a partir do Rio de Janeiro, Gerou isso. para o Amazonas, gerou isso, né? Mas quando vem um movimento contrário, quando uma estética teatral do Amazonas e de Manaus inspira uma reflexão artística sobre a cidade do Rio de Janeiro, ninguém não, não é impossível. Como é que uma obra teatral, como é que uma estética teatral amazônica vai influenciar o repensar da cidade do Rio de Janeiro no espetáculo dentro do aterro do Flamengo, no local com a praia do Flamengo? Está ouvindo? Não estou ouvindo. Diga. Pronto. Hoje o quê? Eu queria que você falasse, na sua opinião, o que provocou esse comportamento mais liberal aqui no Amazonas, que a gente não vê muito no resto do Brasil. Eu acho que a década de 80 foi a década da redemocratização. Foi a década do carnaval da nudez. Foi a década em que a redemocratização trouxe a redefinição de costumes e valores, né? Foi a época do carnaval da nudez, enfim. E foi a época de liberação de costumes. E não só no Rio, mas no país todo, enfim. Mas nessa década de 80 e na década de 90, entre 80 e 2000, foram 20 anos que Manaus viveu uma situação muito semelhante
ao de 1880 e 1900. Manaus, da Belle Époque, era a cidade mais libertária comportamentalmente do mundo. E não se trata só de prostituição, se trata do fruir, do prazer de viver, entendeu? Manaus era uma Da cidade em que naturalidade. as pessoas iam para Manaus não só para ir para os cassinos, para os bordéis, onde tinha as prostitutas de todo mundo, mas também para viver o lazer do florestal, dos parques, dos bosques, dos passeios de barco no Rio, né? E Manaus tinha uma vida intelectual pulsante, né? Manaus talvez fosse uma cidade com um dos 10 maiores PIB do mundo, e, portanto, isso, embora sabendo que era uma sociedade de classe, onde poucos usufruíam, né? Esse recorte de classe é necessário fazer, mas havia um Fausto, né? Havia uma dinâmica das classes dominantes e da classe média de muita libertinagem, mas não libertinagem no sentido da imoralidade, mas da liberação, né? Era uma sociedade de costumes bem... Tem um livro do escritor Rogel Samuel, faleceu ano passado, aqui no Rio, 20 anos mais velho que eu, foi meu mestre. Em 83 eu tinha 20 anos, ele tinha 41. Já era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de letras, eu o conheci, ficamos amigos. Eu já escrevia no jornal aí em Manaus e eu abri um espaço para ele escrever, no caderno de cultura do Jornal do Comércio, e ficamos amigos. Muitas pessoas tentaram interceptar a minha amizade com a Gel, mas fui eu que fui à UTI. Eu visitei na UTI, eu tive com ele na pandemia, já com 80 anos, e a gente ia almoçar, e, enfim, ríamos muito, nos divertíamos bastante. Eu escrevi um conto sobre eu e ele no restaurante Arataca, aqui em Copacabana, que é um restaurante de culinária amazônica, e é um conto muito engraçado, e que aparece a Carmen Miranda, o Machado de Assis, um negócio muito engraçado. Depois eu conto sobre esse conto. Então, o Rogel tem um romance chamado Teatro Amazonas, que para mim é o mais importante romance escrito sobre a história da Amazônia continental. Como o Rogel é muito sofisticado, então ele narra duas histórias que se encaixam dentro do Teatro Amazônia. Você consegue me ouvir? Sim, Consegue me perfeito. ouvir? Ele Sim. narra a história da construção do Teatro Amazonas e narra a história do assassinato de Eduardo Ribeiro, uma conspiração monarquista, escravocrata e branca para assassinar o primeiro senador e o primeiro governador republicano, anti-abolicionista e negro. Então, essa história que dá origem, e é a síntese de Manaus, né? Quando Eduardo Ribeiro está entrando para a inauguração do teatro em 1896, já não era mais o governador, e o povo lá fora, a população mestiça, negra, indígena, gritando o nome dele. Quando ele entra, a aristocracia grita: morte ao negro, morte ao negro, morte ao negro. E isso está registrado no jornal do final do século, entendeu? Então, esse romance do Rogel narra bem a libertinagem do período, a champanhe francesa e as drogas que eram usadas. É uma loucura esse romance do Rogel, entendeu? E eu acho que a Manaus do final do século XX, ela viveu um Mas período é de... ficcional É ou é real, é real. realístico? É real, é realismo crítico. Não tem nenhuma dimensão fantástica, mágica ou mítica no romance, né? Agora, ele narra... por exemplo, Eduardo Ribeiro, ele tinha uma amante chamada Lindinalva, né? E ela... Marinalva, perdão. Marinalva. E na verdade, ele diz que a aristocracia da borracha, os barões da borracha, geralmente estrangeiros, que queriam assassinar Eduardo Ribeiro, que não aceitavam o fato dele ser republicano, abolicionista, negro, e ter sido eleito governador e o primeiro senador negro da República. Eles se aproveitam de um jornalista chamado Lima Silva, que era apaixonado pela Marinalva, que era uma prostituta do período, e através dela ele narra
toda a liberação de costumes do final do século, nesse período da Belle Époque, do século XIX, e ele, na verdade, é um crime passional. Essa é a tese do Rogel. O Rogel acha, pelas pesquisas e tudo, para poder escrever o romance, quem armou o jornalista e quem estimulou o jornalista a assassinar Eduardo Ribeiro, onde hoje é o hospital psiquiátrico em Manaus, que era a casa dele, e foi dado como suicídio, que ele tomou absinto, e dizendo que ele era um alcoólatra, viciado em absinto e tal, e se envenenou com absinto. É mentira, né? Aí se enforcou e tal. Mentira, ele foi assassinado. E quem armou isso foi o Valdemar Schultz, o barão alemão da borracha, que, junto com outros barões, estimularam o Lime Silva, porque disseram para o Lime Silva que o Eduardo Ribeiro estava tendo um caso com a amante dele, ele enciumado, foi lá e matou o Eduardo Ribeiro. Mas não foi um crime passional, foi um crime político. E eu acho que Manaus, do final do século XIX, no século XX, ela viveu isso. Uma liberação de costumes desregrada, uma liberação de costumes não planejada, agora uma liberação de costumes que trouxe um pouco da liberação de costumes das populações tradicionais, né? E trouxe também um pouco da permissividade própria das sociedades sem projeto. A Amazônia não tem um projeto para si sustentável, entendeu? Então, as populações amazônicas se tornaram joguetes. E quando você não tem um projeto libertário, quer dizer, a opção sensorial e, portanto, a opção sexual e a opção do álcool, enfim, é a opção que as populações da Amazônia encontram, se bebedar, o prazer Será que a sexual como presença catarse. dos estrangeiros, né, dos europeus, porque eu lembro que, quando era pequena, tinha aquela boate dos ingleses, né? Lá perto do porto. Sim, sim. Eu acho que sim, mas, olha, teve um fator que Manaus foi uma cidade cuja juventude, é preciso compreender um pouco isso com mais calma, ela foi intencionalmente viciada, né? Em quê? Em tudo. O álcool, tudo, É né? mesmo. Manaus Eu se tornou como, um eu, ponto. como tive uma infância e juventude no seio da colônia palestina, eu não cheguei, não via, não tinha olhos para isso. É outra cultura. Quer dizer, eu quero dizer, você tinha um padrão cultural, um padrão civilizatório, um projeto de existência, uma identidade. Quando você tem isso, usando, seja qual for o padrão, né, você tem um pé no chão. Quando não tem padrão, aí vem o desregramento, né? A classe média urbana de Manaus, a classe média, ela viveu os anos 80 e 90 com uma explosão de liberação comportamental muito movida quimicamente, né, por substâncias, e viver um padrão comportamental desregrado, porque ela não era americana, ela não era carioca, ela não era indígena, o que ela era? Não conseguia, por mais que Não quisesse era ser americana, não europeia. conseguia, não era, por mais que quisesse ser americana, não conseguia, por mais que quisesse ser europeia, não conseguia, por mais que quisesse ser indígena, não sabia como, nem queria, né? Só alguns malucos da universidade que, por ter também familiares antepassados de matriz aruaque, tupi, né? Caribe, estou falando dos troncos etnolinguísticos, né? E aí você busca outro caminho, mas mas o que eu quero concluir dizendo é que o que Manaus viveu como capital da Belle Époque entre 1880
e 1920, não, entre 1880 e 1900, o apogeu, né? Foi uma liberação de costumes, de permissividade, que eu não estou julgando, eu estou dizendo que aconteceu. Eu não sou um puritano. Eu já disse que eu não sou Uhum, puritano, não sou moralista, nada disso, longe de mim. uhum, Né? Agora, foi muito semelhante ao que viveu no final do século XX, entre 1980 e 2000. Então, esses dois períodos, de 1880 a 1900 e de 1980 a 2000, quer dizer, as duas últimas décadas desses dois séculos foram muito parecidas. Quer dizer, Manaus é difícil, assim, como eu vivi por dentro, e tudo isso está nos meus contos, né? Como é que na Laurinha Goncourt o escritor vai dormir com duas mulheres, sendo que uma delas é casada, é amante dele, é bissexual e estava apaixonada pela Laurinha? Entendeu? Eu acho que isso é, expressa um pouco o fato de estar fora do uhum. padrão judaico-cristão, né? E é isso. Assim, eu acho que então é um pouco Eu, isso. eu, eu fui morar fora e retornei, passei 6 anos fora de Manaus, retornei em 91. E em 91 eu voltei dando palestras de metafísica. E nessas palestras eu conheci o trabalho ufológico que eu entrei de cabeça. Então, esse mundo que você está falando, eu não conheci, mesmo morando em Manaus. Engraçado, né? Não, não são coisas assim, olha. Eu acho que São coisas. o escritor, aquele que está em contato com o mundo, né? Ele tem mais oportunidades de ver certas coisas. É aquilo que o Mário de Andrade disse, cara, a vida vai te escolhendo e vai te colocando em situações, em circunstâncias que talvez até ninguém quisesse viver, entendeu? Talvez nem você quisesse viver, mas a vida te escolheu. Entende? Quer Entendi, dizer, entendi. é assim, Manaus, entre 1980 e 2000, era muito comum um homem ter três namoradas e mulheres ter três namoradas. Era muito comum, não é o seu caso. Mas era um padrão de classe média, cara. Quer dizer, a monogamia não era um padrão dentro da cidade. Nunca foi. Nem na Belle Époque, nem nesse período da Zona Franca, entendeu? Quer dizer, não era. Quer dizer, e como eu tinha contato, sempre tive, eu sempre fui intelectual, né? Sou filho de um jornalista com uma servidora pública, quer dizer, mas minha mãe foi operária fabril, minha mãe engarrafou as garrafas da Diva Cola, que era inclusive o nome dela, da Magistral. Minha mãe foi uma operária fabril. Depois ela entrou para o serviço público, né? E meu pai era jornalista, servidor público. Então, a partir dos 10, 12 anos, eu cresci numa casa de madeira. Meus pais ascenderam para a classe média. Eu cresci numa casa, uma casa sem nenhum conforto, enfim, uma casa operária, eu quero dizer, eu cresci numa casa proletária. Depois dos 12, 13, 14 anos, meus pais ascenderam à condição de classe média, por causa de concursos públicos, essas coisas assim. E mas eu sempre tive contato com o proletariado, quer dizer, com 17 anos eu me politizei, porque em 16 anos, em 79, eu tinha 16 anos, nasci em 63. 79 foi o ano da anistia. O Tiago de Mello, poeta, ele é filho de uma senhora chamada Maria Mitoso, e ele era contraprimo da minha mãe, né? Então, a primeira reunião que eu tive na minha casa com um tio chamado Amazonas, que era o irmão da minha mãe, que era professor de filosofia, da primeira turma de filosofia da UFAM de 66, ele reuniu lá na casa da minha mãe,
Minha mãe sempre foi do PTB, meu pai era do PTB nos anos 60, nos anos 50. E minha mãe é das mulheres do PTB, depois foi das mulheres do MDB, enfim. Minha mãe era uma figura muito especial. E uma reunião para trazer o Tiago do exílio. O Tiago estava na Alemanha, asilado, e houve uma reunião da família Mitoso, porque a mãe dele era a Dona Maria Mitoso, né? Ela tem até um livro chamado Um Pouco da Minha Vida, né? A Maria Mitoso de Mello, né? E aí, a primeira vez que eu vi o nome do poeta e tal, eu até o homenageei com o nome do meu filho, Tiago. E eu me politizei ali, na campanha da anistia, com 16 anos, para trazer o Tiago do exílio. E logo depois, o meu tio Amazonas, que Deus o tenha, ele me levou para uma reunião clandestina do Partido Comunista Brasileiro e pediu para eu distribuir panfletos pela anistia e pela redemocratização. E eu fiz. Mas eu era um menino de classe média. Mas eu, a partir dali, eu sempre tive contato, eu era um menino esportista, né? Muito futebol. Depois eu velejei. Aliás, eu estou voltando a velejar na Marina da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Bacana. Eu gosto de velejar como Ernest Hemingway, que foi um escritor velejador, e outros, Camões. E navegar é preciso. E eu cresci no Rio, né? Ah, Entende? tá. Eu tenho família aqui desde os anos 50. Você foi estudar no Rio com quantos anos? Não, assim, eu ficava aqui no Rio novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e início Tá. de março. Entendi. Ficava 5 Período meses de no Rio. férias, como muita gente. Uhum. É um pouco umas férias estendidas, né? Mas aqui eu tive contato. A minha família, ela, quer dizer, ela sempre teve contato com a intelectualidade carioca, com os artistas, entendeu? E eu, pela minha militância política, que hoje é bem menos, né? A minha militância hoje é só escrever e pensar, né? Eu tive contato, e eu devo ao Rio de Janeiro um pouco do que eu aprendi, tanto como sabedoria, viver, né? Como conhecimento artístico, intelectual, né? Eu digo sabedoria, por exemplo, com 11 anos eu queria namorar uma moça e não sabia como. Aí um cunhado meu carioca me ensinou a me aproximar de uma mulher respeitosamente, né? Então, mas com malícia, né? O carioca tem isso, né? Quer dizer, eles chamam de caô aqui, né? O caô, quer dizer, como é que o que você vai falar para 11 que anos. você conquiste essa moça, né? Eu devo ao Rio de Janeiro aprender a andar na cidade, quer dizer, saber escolher os caminhos menos perigosos, saber que horas andar, em que rua, saber que ambientes frequentar. Eu devo ao Rio de Janeiro meu amor pelas artes, eu devo ao Rio de Janeiro o meu veganismo, eu sou vegano, eu respeito, como eu já disse, eu não julgo ninguém, sabe, a liberdade democrática, cara, a liberdade de escolha, isso, a democracia é linda nisso, né? Mas eu sou vegano, eu não como animais há muitos anos. Eu vegetariano, muito tempo, eu vegetariano comendo ovo, que a gente chama de carne líquida. Ovo-lacto, né? Ovo-lacto. Eu nunca gostei de leite, não, mas ovo eu comi muito. Por causa, era um vegetariano, comia muito ovo, e eu também comia açúcar, sabe, cara? Assim, às vezes eu comia açúcar. Depois de muito tempo eu Mas o tirei o açúcar da minha vida. vegetariano, ele come tudo, menos carne de qualquer Carne, espécie, seja branca ou qualquer. vermelha. E Mas o ovo-lacto vegetariano
além de não come carne, mas come ovo e queijo. E E bebe queijo, leite. leite, né? É. É da indústria de O maltrato, né? vegano já é aquele que nada, nem Nada de origem mesmo animal, nem nada, perfume, nem nem sabonete, nem bolsa, nem couro, sapato, bolsa de couro, nada que tenha origem animal. E é, assim, um comportamento que a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo e Veganismo, quer dizer, é um comportamento que os veganos têm de enfrentar a indústria alimentícia, é. Eu enfrentar me os maus tornei tratos. vegetariana no Rio de Janeiro também, O Rio é quando eu fantástico. tinha Estou louco vinte e por essa dois cidade. anos de idade. 22 anos de idade. Eu fiquei vegetariana 25 anos e quando eu retornei fui morar fora do Brasil, quando eu retornei, aí eu passei a comer peixe raramente, raramente. Mas eu passei Pedem, 25 anos sem nem comer peixe. os indígenas pedem licença, né? Quando eles vão comer a carne do peixe, eles pedem licença e É, tal. Mas eu não como, não, né? uhum. Mas eu Nem também peixe. não fico. Não, porque é muito dolorido, é muito sofrido. É. Eu tenho um conto chamado Amor Globalizado 1, em Uhum. que é um conto vegano e anti-imperialista, né? Em que eu falo que colocar, colocar um anzol na boca de um peixe e tirá-lo da água é mesmo colocar na boca de um humano e empurrá-lo para debaixo da água, entendeu? É o mesmo sofrimento, É. entendeu? Então, mas assim, Assim. eu não faço. Meus filhos, nenhum dos meus filhos são Eu tenho uma filha vegetarianos. vegana. Eu tenho uma filha vegana. A outra não. A outra tá. Ela e o marido. O movimento vegano aqui no Rio é muito lindo. Eu faço É, parte dele. é E tem um bacana. movimento tem um movimento aqui chamado Ilumina Rio, que é um movimento lindo, transcendental e da nova era, do novo ser humano, Eu né? despertei aí no Rio de Janeiro. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu tive o meu despertar espiritual aí. E aí, nossa Senhora, foi muito bom. Quando eu voltei para Manaus, já voltei dando palestras de metafísica. E aí entrei para a ufologia. Fui chamada para ajudar uma moça e acompanhei 9 anos e acabei escrevendo um livro sobre essa experiência, que hoje tem 511 páginas, e a terceira edição deverá estar sendo dividida em 2 volumes. Ah, entendi. Olha, eu acho que a gente já entrou. Eu vou precisar subir esse material ainda hoje que eu prometi para o Tá. pessoal. Eu queria que você me falasse se ainda tem alguma coisa que ocorreu com a Laurinha Goku que você não falou e as suas considerações finais. Não, Outro com a Laurinha momento, não. outro dia a gente volta para bater papo. Mas é que hoje eu tenho que subir para o pessoal, que a gente não conseguiu fazer na segunda, então eu estou subindo hoje. Eu quero agradecer a sua existência, a existência do Sérgio, Obrigada. manifestar minha gratidão pelo convite, pela acolhida no seu programa, por mostrar esse respeito pela minha literatura e pela literatura realista mágica, com essa dimensão ufológica, e dizer que estou muito grato, que eu estou sempre à sua disposição, que você é uma amiga querida, é um presente que a vida nos deu, é uma pessoa muito especial. E é isso. Dizer aos espectadores que tenham paciência com a minha entrevista, que não são obrigados a concordar com nada, mas são obrigados a aceitar que o Brasil é um país democrático
onde há liberdade de expressão artística e a liberdade de expressão intelectual, né? Então, é só isso, né? Não precisa concordar, só não precisa odiar o pensamento nem a liberdade de expressão. Mas eu sei que seu público é um público seleto, intelectualizado, especial. Isso. Dá meu boa noite e bom descanso para vocês Obrigada. todos, tá bom? E depois passa para mim o link para aquisição do livro, para quem quiser a coleção, né, completa. E a Não, eu gente não vai estou ficar. vendendo. Eu não estou Tá. Como vendendo. é que está sendo feito? Eu tô parado no momento no mercado editorial. Tá. Mas o livro está, os direitos autorais foi cedido para o Museu da Cultura Puri, e é o Museu da Cultura Puri que está comercializando os livros para se fortalecer né? Pronto, Mas então eu vou mandar o o link link do deles. Museu da Cultura Puri, tá bom? Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigada por estarem conosco até aqui nesse bate-papo super gostoso que acabamos andando, transitando por Manaus, coisa que eu realmente não sabia, só um escritor mesmo para estar passando esse outro lado, né? Comparando com outros estados que a gente vivencia e vivencia, mas assim, não sabe que é uma particularidade, que é uma peculiaridade local, mas é isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima segunda-feira, 20 horas fuso de Brasília e 19 horas fuso de Manaus, com mais um bate-papo com o Mais Mail. Muito obrigada, José Ribamar Mitoso. A gente vai se falando. Tchau.